Como vocês já sabem, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei em que horário você vai ver esse vídeo. Eu me chamo Darlis Crochê, sou da cidade de Escada, Pernambuco, cidade também da fábrica dos barbantes e acheques. Patrocínio aqui das nossas redes sociais, o YouTube, TikTok e Instagram. Gente, quase Kawaii, tô pensando, se eu entro no Kawaii, acho que sim, acho que eu vou entrar no Kawaii também. Tô sem nada pra fazer, né? Vamos entrar no Kawaii? Postar lá vídeo todo dia. Então vamos embora. Aqui também, porque aqui a gente tem os shorts e tem os vídeos mais longos, que são esses que eu amo, que eu consigo conversar com vocês. Que a gente cria uma conexão. Minha gente, a sensação que eu tenho é que quando eu abro a tela do telefone pra gravar um vídeo pro YouTube, é que eu tô conversando com uma amiga de longas datas, que a gente tá papeando sobre tudo que tá acontecendo, sobre produção, sobre compras de barbantes, sobre recebidos, sobre vendas, sobre arrumação no ateliê, sobre as coisas que tem para consertar, sobre combinação de cores, enfim, gente. O mundo do crochê, ele nos traz um multiverso aí de coisas pra gente falar. E hoje, como vocês viram no título do vídeo, eu vou falar sobre encomenda versus pronta entrega. Como tem sido pra mim essa sensação aí do primeiro mês que nós inventamos de fazer essa transição. E que transição é essa? Gente, a minha vida toda como profissional, né, quando eu decidi que eu ia vender crochê, foi sob encomenda. Pra não dizer que não foi... Ah, não, foi sob encomenda também. Não foi vendido. A primeira peça, assim, que eu fiz profissionalmente pra vender, né, foram os sapatinhos. Que, gente, quem não sabe, eu já inventei de vender sapatinho, foi um fiasco. A pronta entrega. Eu fazia as peças e tentava vender os sapatos e não fluiu, gente. Não fluiu, eu só vendi um. Ficou com um bocado lá, sai dando, pra receber, todo mundo o quê? Não vendeu, gente. Sei que tem muitas meninas que têm sorte não, que trabalham e conseguiram achar seu nicho, achar seu público, achar a maneira certa de vender, coisa que eu não consegui, vou fazer o quê? Não consegui, não me adaptei. E aí, tinha até desistido de vender o crochê, foi quando, tô colocando aqui, gente, a etiqueta nesse tapete que foi vendido à pronta entrega. Vou só terminar de etiquetar ele, vou também arrumar aqui pra gente embalar e entregar. E como eu ia dizendo, não deu certo pra mim. Até que surgiu o boom das bolsas de fio de malha. E foi quando a minha irmã me pediu uma bolsa. Eu disse, tu consegue? Eu disse, consigo. Eu tô indo em Recife, capital aqui de Pernambuco. Vou lá no centro e lá eu vejo o seu encontro, tá? Gente, isso foi em 2021, janeiro de 2021, que foi quando eu comecei esse boom de fio de malha, mas não tinha já fazia muito sucesso, né, nas redes sociais, mas não tinha para encontrar com facilidade. Na minha cidade não tinha, aqui em Escada, fio de malha, e eu fui arriscar achar no Recife. E aí eu encontrei no Recife, tá? Lá na Casa Lapa, que é uma casa de aviamentos, mas eu só achei o premium, e mesmo assim era 200 gramas. Era 200, era 400 gramas, eu não lembro direito, sei que era R$ 40 um novelo. E pra fazer a bolsa dela, eu gastei 2. Tive que comprar 2. Então, saiu muito caro pra mim. Até que eu comecei a pesquisar. Achei uma pessoa que vendia lá de Recife. Ela trabalhava com fio de malha, fazendo aqueles Moisés. Vocês já viram? Que é que nem um cesto bem grande, que bota a criança dentro, que você carrega pra tudo quanto é canto. Tem gente que faz uns pés de madeira e bota os pirraia dentro. Pronto, era esse aí. Aí, ela foi e vendia. Eu não lembro, eu queria tanto lembrar o nome. Não lembro. Não lembro o nome. Mas aí achei ela no Instagram. E assim, conversei com ela, tudinho. E eu não tenho medo de comprar pela internet. Eu poderia ter mais, mas eu não tenho medo. Acho que é porque eu nunca caí em nenhum golpe, nem nada. Acho que eu tô bem caliçada. Caliçada não, né? Tô verde ainda. Confio mesmo e compro. E aí, falei com ela. Ela calculou o frete mais ou menos pra mim quanto dava. Que era de Recife pra cá. E aí, inclusive, se ela tiver... Vai que ela me veja, me acha. Oi, saudade. Gente boa, de verdade. E aí eu comecei a comprar o fio de malha residual a ela, gente. E nessa foi quando barateou o custo, foi quando apareceram as encomendas e eu comecei a fazer bolsas. Gente, tinha dias de eu fazer 4 bolsas no dia. Porque assim, a quantidade de pontos contada é um pouco mais trabalhosa, questão de punho, tá? Eu acho que eu já disse aqui que eu tenho síndrome do túnel do carpo. E com barbante eu não sinto nada. O crochê o dia todo, eu não sinto uma dor. Mas com fio de malha, você é aqui, a agulha trabalha aqui. Aí eu sentia mais um pouquinho. Já coloquei uma etiqueta para entregar a cliente e vou colocar outra.
E eu trabalhava como CLT ainda, eu era atendente numa farmácia, eu trabalhei lá por 10 anos, foi praticamente 10 anos, quase 4 anos em uma e 6 anos, 6 anos e alguma coisa na outra, é quase 10 anos. Quando eu digo em uma e outra, era só a unidade, tá? Porque o dono era o mesmo, foi a mesma farmácia. Então eu trabalhei muito tempo como CLT, gente, muito tempo. E antes disso eu trabalhava numa loja de tecidos, trabalhei 2 anos em uma loja de tecido. Depois trabalhei com meu pai, em Suape aqui, Porto de Suape. Eu já fiz de um tudo, gente. Quando eu comecei a fazer renda extra com crochê, pra mim era só uma renda extra. Eu nunca achei que ia virar a minha principal profissão. E quando eu vi que as coisas estavam deslanchando, que tava dando certo, que eu pensei em fazer dela minha única profissão, eu engravidei. E pra quem sabe, pra vocês que já sabem aqui no canal, eu tenho insuficiência cervical. Então foi uma gravidez muito difícil, onde eu precisei parar tudo, gente. Parei tudo, parei minha vida pra poder gerar Daniel. E aí foi quando... Tem que parar de falar com esse negócio de aí. Aí parei de novo, e falando. Dizendo que tem que parar e falando. Aí parei novamente. Quando ele nasceu, dedicação total a ele, né? Total. Quando ele fez 2 anos, antes dele fazer 2 anos, veio um pastor. Gente, nem tô falando de religiosidade, porque é um negócio que eu não sou religiosa, tá? Eu sou cristã, acredito em Cristo, eu vou pra igreja, eu cultuo, eu tento ser o máximo que Jesus ensina, e não os extremismos de igreja. Então, veio um pastor, mas eu creio muito em Deus, eu sou evangélica, mas não sou extremista. E aí, veio um pastor aqui na minha casa, ele veio jantar aqui comigo e tal, com a minha família, e não tinha nada, gente, de crochê, não tinha mais nada de rede social, não tinha nada. Não tinha como ele saber o que eu já fiz na vida. E ele olhou pra mim em oração e disse que via eu criando o meu filho em casa, que era o desejo do meu coração. Eu não queria mais voltar a trabalhar CLT, tanto é que quando eu passei um período de 6 meses, eu acho, 6 não, 6 mais 5, 11 meses afastada do trabalho, né, por causa das minhas condições de saúde. E quando eu voltei, eu fui demitida. E aí, eu não queria mais voltar a trabalhar CLT de forma alguma. Eu queria realmente criar meu filho. Quando ele fez 2 anos que esse pastor veio aqui, ele disse que me via criando meu filho em casa com prosperidade. E que ele me via trabalhando com as mãos e olhando o meu filho. E ali eu entendi que era Deus dizendo a mim, retoma aquilo que eu tenho pra ti. Eu acho que a gente tem destinos, assim, sabe? Deus tem projetos pra vida da gente, que pode acontecer o que for, que às vezes a gente desvia do caminho, demora mais um pouco, mas chega aquilo que é pra ser nosso. E o crochê tá na minha vida. Eu não tenho como ser Letícia, ser Darly, sem ser Darlys Crochê. E foi quando eu disse, não, eu vou retomar. E foi quando ele fez 2 aninhos. E eu disse, agora sim, ele tá maiorzinho, eu vou retomar o crochê. Deixa eu parar aqui rapidinho. E aí já não tinha nada nem na minha casa mais que envolvesse crochê, nada. Uma agulha de crochê eu não tinha mais. E de verdade eu nem sabia com que eu ia trabalhar. Eu lembro que eu fiz até curso de neodesign, porque eu achava que crochê não era pra mim, que foi só um boom das bolsas, que não ia ganhar dinheiro com isso. Então eu ia mudar de ramo, gente. Eu já fiz curso de cabeleireiro, já fiz neodesign, já fiz de tudo que vocês imaginar, pra meio que fugir do crochê, porque achava que não era pra mim, que aquilo não ia me dar dinheiro, que as pessoas não iam valorizar, blá. Foi quando eu voltei com as encomendas, gente. E confesso que com filho, com casa, marido e tudo mais, as encomendas me deixam muito ansiosa. E eu não gosto da pressão que eu fico, né, de cobrança de data, porque eu não atraso, gente. Eu posso até entregar antes e no dia, mas atrasar nunca me aconteceu, graças a Deus. E aí, o que é que eu fiz? Comecei com as encomendas, tá? Postando inspirações, até que surgiu a primeira encomenda, depois a segunda, a terceira e por aí foi. Só que tem um problema. As pessoas só escolhem a cor que você não tem. A cor que você não tem. Você começou com o quê? Com que dinheiro? Eu tinha uns cones abertos, sim, na casa da minha mãe. E eu pedi pra ela trazer meus cones abertos.
pedi pra trazer minhas agulhas que estavam lá, porque minha casa é bem pequenininha, então não tem espaço aqui nenhum pra isso. E comecei crochetando no meu sofá, tá? Sem cenário, sem nada, até que eu comprei 2 prateleiras e botei meus barbantinhos abertos ali. E comecei assim, pegando encomenda, 50%, e fui. Só que a encomenda, além de ter a data, o jeito que a pessoa quer... Pronto, vou dar um exemplo agora. Eu ainda peguei, mulher. Peguei 2 encomendas. Peguei, porque quando o dinheiro fala mais alto. E aí eu peguei essa passadeira pra fazer. Ela quer 1 metro certinho. E eu fiz a adaptação e jurei que ia dar. E não deu. Eu jurei que dava 20 centímetros de um lado, 20 centímetros do outro. Não centralizei ali a base. Mas dá entre 27 e 30 centímetros de cada lado. Na minha tensão de ponto. E aí eu vou ter que refazer. Aí essa aqui eu já vou fazer outra coisa e depois eu vendo. Bom da ponta entrega. Você não precisa seguir o padrão que as suas clientes querem. Você faz um padrão seu. E esse padrão nunca é padrão, gente. Então, se der pra fazer uma mini passadeira, uma passadeira de 1,5 m, um tapete menor, um tapetão. Então, te dá essa liberdade. Não só com a questão de usar cores, de abrir esse cone aqui pra fazer essa encomenda. E o que é que eu posso fazer mais com esse com esse cone pra eu zerar ele, pra eu manter meu estoque de barbantes, tentar manter um pouco mais baixo, de não ter tantos barbantes abertos. Então, te dá uma liberdade para isso. Fora que pra gente, que é artesão, que nós somos, né, artistas, nós somos artistas, somos blogueiras, somos empreendedoras, somos crocheteiras, somos tudo. A gente é tudo. E aí, te dá essa liberdade maior. E é muito bom você fazer uma peça que você tá com vontade de fazer. Aí, hoje eu queria fazer, ai, que peça linda, vou fazer agora. A encomenda não te dá essa liberdade, tá? Mas te dá uma segurança, tá? Você vai fazer aquela peça e você ou recebe metade, tem gente que só recebe tudo no final. Aquela peça vai te trazer retorno assim que você finalizar e assim que você entregar. Já na pronta entrega, não. O produzir é maravilhoso, não tem nada que pague o produzir. Mas aí vem a segunda parte, que é a venda. Por encomenda, você também tem estratégias de venda? Tem. Mas quando chega pra você, já está certo aquilo que você vai vender. Já a pronta entrega, o que eu tenho aqui, isso aqui foi de pronta entrega e tá vendido. Vê coisa mais linda? São um par de tapete, tá? Lindo, né? Tá vendido. Mas você fica com aquela, será que eu vou vender? Será que vai ficar aqui no meu estoque? É uma resenha que passa na cabeça da gente. A estratégia de venda é outra, o jeito de falar é parecido, mas você tem um chama ali, vem cá, que aqui você comprou, sai na hora. E a vantagem é essa mesmo. A pessoa não precisa esperar. Comprou, vai levar de você porque está a pronta entrega. Então, pronta entrega é isso. Ao mesmo tempo, eu acho que toda crocheteira sonha em ter uma loja. Então, eu imagino que aqui é uma loja. Então, vou ter N peças. Então, eu preciso ter jogo de banheiro, conjunto de tapete, conjunto maior com passadeira grande e 2 tapetes pequenos. Eu trabalho também com soplá, que inclusive eu vou encomendar da mesma cliente. E aí eu trabalho com soplá, com trilho de mesa, com mesa posta, enfim, gente, é uma infinidade de coisas. Então eu imagino o seguinte, é como uma loja que tenha muitas que não trabalham com nicho de roupa só. Uma loja, digamos, de confecção, que vai ter do básico ao luxuoso. Então, a cabeça da gente funciona de uma maneira um pouco mais ansiosa, porque a gente termina as peças, pronto, eu fiz 12 bases desse mesmo modelo de tapete, 12. E eu só tenho mais uma base ali pra fazer, quer dizer, 2 bases, que é pra fazer o pazinho. E tem um desse mesmo azul, que ainda não saiu. E você fica naquele conflito interno, aí, desespero. Não vai sair, não vai sair, não tô vendendo, não gosto, blá, blá, blá. Mas se for olhar pra trás, eu só tô com esse tapete, esse jogo de tapete azul, e 2 bases no rosa pink, que tá ali pra eu fazer também, decidir a cor que eu quero. Então tá saindo direitinho. Talvez eu esperava outra coisa, eu não sei. Eu ainda tô experimentando, mas tá saindo bem. Eu só tô com um conjunto de tapete ali e outro pra fazer, gente. Mas ao mesmo tempo a gente fica naquela, eu quero vender e quero fazer meu estoque. Então, quando eu fui terminando os tapetes, eu já fui postando, já fui convidando o povo a comprar, já fui mostrando cada etapa e até agora funcionou. Então, o que eu quero pra dizer é que nada vai cair nas nossas mãos, que a gente tem que fazer realmente todas as estratégias, tudo que a gente puder pra chamar a atenção do cliente, é postar no stories, é postar, divulgar o que tá fazendo. É sempre deixar claro ali que você não tá só pra mostrar o seu trabalho, você está pra vender seu trabalho. E botar na nossa cabeça o seguinte, que nós fazemos artes, mas vendemos produtos. E quando a gente vende produto, a gente precisa ter uma variedade. E nessa questão da encomenda de fazer e levar, é nisso que eu tô pecando um pouquinho. Porque quando eu não vendo logo, meio que dá
uma trava, sabe? Aí será que não vai dar certo? Não sei o quê. Mas tá dando, vai dar certo. E se não vender, guarda, faz teu estoque e monta a tua loja. Tem que botar na cabeça que você tá montando sua loja. Então você vai ter produtos dos mais baratos, que são aqueles produtos que a gente usa no dia a dia. Digamos que uma camiseta branca com uma calça jeans, que é um básico que todo mundo precisa ter e todo mundo tem. Assim como vestidos de festa, que você pode até não ter vários, mas você vai ter um para um momento especial. Então é isso que eu quero fazer, pelo menos aqui no meu ateliê, que é montar do barato, que é do básico, até o mais caro, que digamos que é o que tem mais valor agregado, né? A gente fala, esse aqui tem um valor agregado e esse aqui é o básico do dia a dia, que a gente precisa ter, que a gente tem, porque todo mundo tem, que nem que seja um tapetinho em casa, nem que seja na pia, todo mundo tem. E um dentro do banheiro ou fora do banheiro, na porta do banheiro, vai ter que ter. Então, eu tenho que visar todos esses pontos. O que é que a encomenda me traz? É a certeza que aquela peça que eu estou fabricando vai ser entregue e eu vou receber o dinheiro, ou em cartão, aqui eu recebo cartão também, ou Pix, ou dinheiro em mão, enfim. E a pronta entrega, o que é que tem? Tudo tem seu prós e seu contra. Mas a encomenda me deixa nervosa, ansiosa. E é um desafio sempre. E sempre tá me deixando muitos cones abertos. E sempre tá, sabe, instiga um pouquinho essa coisa. Eu fico um pouquinho ansiosa e nervosa. Já a pronta entrega não. A liberdade de você trabalhar com o que você quer. De você montar seu estoque. De você usar seus fios sem deixar tanto fio aberto. É maravilhoso. E digo novamente, não tem dinheiro que pague. Mas tem a outra questão da venda, de você acertar o gosto dos seus clientes. Então você tem que saber muito bem o que é que você vende para não acontecer de ficar parado. E também não se desesperar de ficar parado e botar na cabeça que você está montando sua loja. E se nada funcionar, nenhuma estratégia de venda, bota dentro de uma sacola, vai nas suas amigas, oferece e mostra, porque muita gente só gosta de comprar, gente, pegando, vendo. Mas você chegar com um monte de coisa pronta na casa de uma dona de casa, olha, eu tenho isso, é muito difícil ela não ficar com nada. Então são experiências que é pra gente perceber, sentir e todo dia eu vou evoluir junto com vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e eu venho trazer todas as vezes. E no momento eu não consegui me desprender totalmente da encomenda, e não consegui também só trabalhar com pronta entrega, pelo menos não nesse primeiro mês, que ainda vai completar um mês, dia 8, que eu tô nesse processo de pronta entrega e deixar as encomendas. Meu maior sonho? Sim, deixar totalmente as encomendas e só trabalhar com a pronta entrega. Minha realidade, tenho contas para pagar, tenho coisas a fazer e por enquanto eu não consigo dizer não a todas as encomendas, mas já consigo selecionar algumas, tá? Então, todas as vezes que tiver alguma mudança, alguma alteração, que eu perceber, alguma ação de venda que pra mim deu certo, eu vou trazer aqui pra vocês. Se eu produzir, não vender, tiver que botar tudo dentro de uma sacola, tiver que sair por aí vendendo, e eu fizer, eu vou trazer pra vocês. Se eu fiz alguma coisa no Instagram que deu certo, ou aqui no YouTube que chamou a atenção, eu vou compartilhar com vocês. O que eu tenho notado é que o passo a passo, mostrar tudo que você tá fazendo, a combinação de cores, instigando o povo a ver o por trás, né? Que não é só piscou, boom, e tá pronto. Não é assim que funciona. Então, envolver os clientes tem dado certo, mas possa ser que essa estratégia tenha que ser mudada devido ao tempo, o dia. Um exemplo, feito janeiro. Janeiro eu sei que é mais complicado, porque tá todo mundo de férias, todo mundo virou o ano, já gastou o que tinha de gastar. Então, provavelmente em janeiro eu faço alguma promoção. Eu não sei se eu faço em novembro, mas eu também nem tenho estoque pra isso, eu só tenho 2 tapetes agora pronto. Mas é isso, gente. Então eu venho trazer sempre a minha experiência, tá? Que a gente pode usar e ver o que funciona aí pra você também. Nada é uma regra exata. Tudo vai depender muito da sua realidade. Tô aqui para compartilhar com vocês e volto sim no próximo vídeo falando mais coisas. Eu vou ver se eu trago um vídeo de precificação, eu vou ver como é que a gente vai fazer direitinho. Eu tenho muito conteúdo para trazer para vocês. Se vocês também quiserem um vídeo de precificação, eu vou dizer como é que eu precifico minhas peças. Então, cheiro meninas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.